Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme chamado A Medium. Bom pessoal, A Medium é um filme tailandês que estreou, se não me engano, em 2021, lá no seu país de origem. Porém, no Brasil chegou na última semana nos cinemas. E aqui tá levantando uma curiosidade, um filme tailandês, ou seja, um filme que não é tão comum assim de vir para os grandes circuitos brasileiros, está em várias salas no Cinemark. Principalmente o Cinemark, tem outras redes também como Cinépolis, etc. Por quê? Porque esse filme ele é dirigido pelo Bang Joon, não sei exatamente como se pronuncia o nome desse diretor, mas ele é o mesmo diretor daquele filme lá de 2004, o Espíritos, aquele filme que os espíritos ficavam nas costas das pessoas, que é bem incômodo, e para quem assistiu sabe que é um bom terror. Sendo assim, agora em A Medium, será que ele consegue atingir um tal nível de terror novamente? Bom, antes de falar sobre isso, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas, deixar o like no vídeo porque isso fortalece o trabalho, bem como dê uma olhadinha nos links da descrição para me seguir no Instagram e também para conhecer os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor, escreva fantasia, suspense policial e terror. Sem mais delongas, então, vamos começar com uma sinopse. Aqui em A Medium a gente vai acompanhar uma equipe de documentaristas que está atuando ali numa região interiorana da Tailândia, uma região ali, né, onde existem várias casas, tem até seu centro comercial, mas também tem plantações de arroz, tem uma região mais montanhosa, e é uma região onde a cultura local, né, principalmente as questões relacionadas a crenças, etc., é muito forte. E no caso, o foco, né, desses documentaristas é acompanhar um pouquinho da vida, né, das médiums do local, mais especificamente da Nin, que é uma grande médium que existe ali. No caso, logo no início do filme, ele explica, né, o conceito para eles sobre espíritos. Eles falam que espíritos, né, não são apenas coisas, digamos assim, provindas, né, de uma pessoa que morreu e depois acabou ficando ali ainda no mundo dos vivos. Mas eles falam que espíritos são qualquer entidades. Eles falam que tudo possui, né, algo sobrenatural, desde um ser humano até uma casa, uma árvore. E no caso, né, uma médium é uma pessoa que acaba tendo um contato maior com uma entidade específica, acaba aceitando e acaba conseguindo, né, ter esse contato com essa entidade sobrenatural. E no caso, a Nin, ela tem, né, um contato muito grande, ela acabou aceitando a deusa Bayan dentro, né, de si. E no caso, ela acaba virando uma médium muito conhecida no local, exatamente por causa de suas habilidades. Este é aquele tipo de filme que é um documentário falso, né? Então a gente acompanha toda uma filmografia que lembra realmente um documentário, então dá realmente aquele tom mais real para a obra, até porque ele não é aquele tom de documentário, né, muito amador, chiado, não. Parece realmente um documentário profissional. Então as imagens são muito limpas, as cores são bem bonitas, porém a gente vê muita câmera na mão, a gente vê muitas cenas que realmente parece que você está lá acompanhando a filmagem de tudo aquilo. E no caso, tudo vai desenrolar quando a Nin acaba recebendo uma ligação, né, de sua família, falando que, no caso, o marido de sua irmã mais nova, mais velha, acabou falecendo de forma estranha. Ela vai até o velório e tudo, e quando ela está no velório, ela acaba vendo, né, que a Mink, que é sua sobrinha, tem alguns comportamentos estranhos. Ela vai ficando por ali, vai observando cada vez mais, e a partir desse momento a gente começa a entender que talvez a Mink esteja passando por um processo, né, de estar recebendo uma entidade. Lembrando que no caso aqui, entidade, podem ser muitas coisas. Sendo assim, podem ser espíritos malignos, porque a própria Nin fala no início do filme que espíritos, entidades, podem ser coisas boas ou ruins. Então, a equipe de documentarista vê uma oportunidade única de ficar em um local onde de uma assim, possessão, onde um recebimento esteja acontecendo, e eles começam então a acompanhar todo o desenvolvimento da personagem da Mink e toda a preocupação da Nin, da sua família, em tentar combater aquilo. Porque algumas atitudes que apareciam apenas estranhas de início vão cada vez evoluindo mais, cada vez ficando mais bizarra, até chegar num ponto realmente sinistro. Não vou mais me aprofundar na história em si, vamos conversar um pouquinho agora do filme como um todo. Bom, como eu disse, né, esse aqui é um pós-documentário, então a imersão desse filme ficaria muito a cargo, né, de que se essa ideia conseguiria ser vendida para o público ou não. E felizmente consegue. A gente assiste tudo aquilo que eu falei, acreditando que realmente que a gente está acompanhando filmagens sendo feitas na vida real. Então torna tudo muito incrível. Tanto é que o filme ele apela para alguns clichês, eventualmente, sim, mas ele tem pouquíssimos jumpscare. Para falar a verdade, eu lembro de um jumpscare especificamente, que até que funciona, porque como ele é único no filme,
Ele chega num bom momento e vai embora e você continua seguindo naquela tensão. Então ele serve muito mais como um pico de tensão do que necessariamente, né, como um instrumento, né, que é ali uma muleta, né, para a obra, para ficar carregando a obra por si só. O filme ele tem 2 horas e 10, 2 horas e 11 minutos aproximadamente. Ele tem algumas viradas ao longo de sua história, porém a história dela pode ser um pouquinho mais enxugada. Ao longo ali da sua primeira 1 hora, o filme está muito preocupado em estabelecer toda a contextualização sobre a região, a cultura, as questões religiosas, uma vez que essa questão, né, da médium não é a única questão religiosa que existe no local. A própria irmã Danin, ela é uma pessoa que não quis receber nenhuma entidade, ela se negou e depois se converteu ao cristianismo, então tem toda uma discussão social em relação a isso. Tem a contextualização sobre a vida daquelas personagens, principalmente, né, um pouquinho sobre aquela família, e especialmente sobre a Mink, já que a gente começa acompanhando o seu dia a dia, o seu trabalho, como ela é demitida, por que ela é demitida, começa a ver a sua vida deteriorar aos poucos conforme a sua situação vai ficando cada vez pior, cada vez mais assustadora. A gente também, então, tem, né, todo um desenvolvimento realmente social, né, daquele local, fazendo com que essa primeira 1 hora seja mais isso. Que, como eu falei, dava para ter sido enxugado um pouquinho, porque o filme precisa ter um tom mais lento, como eu falei, para passar aquela sensação de realmente um documentário, uma preocupação de captar tudo aquilo que está acontecendo. Sim, mas tem certas passagens que realmente não agregam em muita coisa. Bem como alguns plots, como é o caso, né, do irmão da Mickey, que tem um plot ali tudo que também não é lá aquelas coisas. Mas assim, dá para se relevar isso porque no final das contas, toda essa contextualização faz parte, né, da montagem do palco que vem a partir da segunda metade do filme. Porque a partir da segunda metade do filme as coisas vão ficando mais sinistras, mais tensas, e principalmente na última meia hora ali, né, o terceiro ato, o clímax do filme, é um espetáculo à parte para quem gosta de um bom terrorzão. A gente vê, né, a Minky entrando num estado, digamos assim, bizarro. A gente vê, né, toda a questão cultural ali para realizar um exorcismo que é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no meio cristão, o que por si só é interessante. A gente vê a situação saindo de controle de tal forma que começa a chegar perto do final, a gente fica preocupado se aquilo tem alguma solução ou não. E para quem assistiu Espíritos lá em 2004 sabe que o diretor gosta de alguns finais marcantes, alguns finais trágicos. Então a gente começa a realmente ficar muito tenso e as atuações são incríveis, porque elas conseguem passar essa sensação de que realmente, né, é algo real, é algum documentário, ou seja, entrevistas, tudo, mas também porque a atriz que faz a Minky, ela começa cada vez mais, conforme ela vai ficando, né, possuída por essa entidade, mudando os seus trejeitos, mudando sua forma de agir, mudando sua forma de olhar, e sem muito efeito especial, sem muito exagero, você vê aquilo e pensa que aquilo poderia acontecer na vida real. As formas bizarras como ela age, você consegue pensar aquilo acontecendo, e tem algumas cenas bem fortes, algumas cenas bem marcantes, algumas cenas que, assim, causam aquele desconforto para quem está assistindo. Se você gosta, né, de um bom terror, dê uma chance a Medium, e se possível, assista nos cinemas, porque vale bastante a pena. Sem dúvidas nenhumas, a Medium foi um dos filmes, né, mais aterrorizantes que eu vi nesses últimos tempos. Com certeza, nesse ano de 2022, foi o mais aterrorizante. Eu adoro terror, gosto muito, né, de vários filmes de terror, mas quando eu digo aterrorizante, não necessariamente, nossa, eu fiquei com medo, mas realmente de causar tensão, de causar desconforto, de você ficar imerso dentro de tudo aquilo. E esse filme conseguiu muito isso. Particularmente, eu gostei bastante e recomendo, né, para qualquer um que é fã do gênero de terror assistir. Se você não é fã, se você se assusta fácil, se você fica com medo, aí realmente eu falo para você passar longe dessa obra, porque ela é bem tensa. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.